Senhor. A paz do Senhor para todos e todas, amém? Para os que estão aqui na igreja, para os que estão nos vendo pelo canal da Igreja Batista Maranata, nesta noite tão emocionante, que é a noite da comemoração do Dia das Mães. A gente fica alegre com tantas coisas que foram apresentadas nesta noite. Como a Erlânia pediu, eu também reforço. Peço por favor a sua atenção, especialmente das crianças que não saem hoje para o culto infantil, que tem que ficar aqui, para ficar perto das mamães. E eu quero nesta noite trazer uma palavra intitulada Mamãe, tenho sede. Palavra que Deus manda eu dar nesta noite aqui. O tema é esse: Mamãe, tenho sede. Mamãe, estou com sede. Por isso eu quero que todos abram comigo no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 21. Capítulo 21 de Gênesis. Capítulo 21 de Gênesis. Quem encontrar, por favor, fique de pé e procure alguém perto de você. Se essa pessoa está sem uma Bíblia, você oferece o texto sagrado para que essa pessoa possa ler também, acompanhando nas Escrituras. Glória a Deus. Eu quero, antes de fazer a leitura, fazer uma consideração muito importante aqui. Entrou uma pessoa aqui nesta noite que eu preciso fazer um agradecimento a ela, segundo o que eu mesmo tenho pregado aqui na igreja, em público. Essa pessoa não mora aqui, é uma grande amiga minha, e foi a primeira parceira no meu ministério. Quando eu comecei a pregar o Evangelho, Deus sabe que eu não tinha nada. O meu sonho era falar num microfone. E eu comprei o microfone e guardei. Microfone ruim, daqueles piores, claro, o de karaokê hoje dá 10-0. Eu comprei o microfone e guardei. Até que essa irmã, que morava em Brejo Santo, comprou uma caixa de som e me deu. Aí eu pude falar no microfone. Amém, igreja? Queria que a irmã Socorro Almorim levantasse sua mão aí. E toda a igreja desse uma salva de palmas para Jesus por causa dessa irmã. Amém. Deus te abençoe, Socorro. Glória a Deus. Deus me ensinou a fazer isso e eu tenho que fazer. Essa foi a primeira irmã que colaborou com o meu ministério que o Senhor me deu. Agora vamos para a palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é: Mamãe, estou com sede. Capítulo 21 de Gênesis, versículos 15 e 16. Diz assim: Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco. Porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Que Deus aplique sua palavra em nós, amém? Agora eu vou ler todos de pé, com todos de pé ainda, só que eu vou lendo frase por frase, texto parte por parte, e vocês repetem segundo a minha versão, tá bem? Vamos lá. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco. Porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele,
levantou a voz e chorou. Levantou a voz e chorou. Mais forte, levantou a voz e chorou. Agora repitam isso. Tendo-se acabado a água, levantou a voz e chorou. Mais uma voz, mais uma vez, o mais forte que você puder. Tendo-se acabado a água, levantou a voz e chorou. Quantos acreditam que esta palavra que nós lemos aconteceu de fato e de verdade? Então, por favor, coloque sua Bíblia abertinha na sua cadeira, marcada no texto que eu pedi. Vocês acreditam que o que foi lido aconteceu? Se acabou realmente a água do odre de Agar, e ela levantou a voz e chorou, vocês acreditam? Então, se vocês acreditam, deem para Jesus a maior e mais rica salva de palmas nesta hora. Senhor, eu apresento tua palavra agora em tuas mãos. Vem me usar como instrumento para transmiti-la. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem vos assentar, irmãos e irmãs. Aleluia. Mamãe, estou com sede. Quem disse isso? Esses dois versos que eu li estão dentro do contexto da vida de uma mulher sofrida, cujo nome era Agar, que era mãe de um filho que se chamava Ismael. Uma mulher que estava num deserto, sem ter o que comer e sem ter o que beber, e o seu filho com ela. Ela teve a infelicidade de passar por momentos difíceis em toda a sua vida. Para que você entenda a mensagem desta noite, mamãe, estou com sede, é necessário que você aprenda algumas coisas a respeito desta mulher, que se chamava Agar. Primeira coisa que eu quero falar sobre essa mulher que eu creio que fez que ela sofresse. São muitas coisas que fez com que essa mulher sofresse a vida toda. Mas a primeira coisa foi ela ter nascido mulher. No contexto bíblico, a mulher não tinha valor nenhum. No contexto dos tempos bíblicos, melhor falando, nos tempos bíblicos, a mulher não tinha valor algum. Havia até um ditado que dizia: graças a Deus que eu não nasci mulher. Então a mulher era considerada um zero à esquerda, especialmente se ela tivesse algumas características, como por exemplo, ela não gerasse filhos. Aí era que ela não valia nem um zero mesmo. Então essa mulher, ela sofreu, primeiramente porque nasceu mulher. Hoje Deus mudou a situação. Claro que hoje Deus mudou a situação. Jesus Cristo veio para dignificar a mulher. A mulher hoje é dignificada porque Jesus fez isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Agar nasceu num tempo em que quem nascesse mulher era realmente uma infeliz na vida. Mas outra coisa que fez com que Agar fosse uma mulher infeliz, ela, além de mulher, nasceu pobre. Ela nasceu pobre. E ainda hoje nós sabemos, até já pregamos aqui, para você estudar, você procurar ter as coisas, saber das coisas, não para querer ser ganancioso, mas porque o ser humano é assim. Se não tem, não vale. O ser humano é assim. Por isso que você tem que buscar ter, não por ganância, mas pedir a Deus prosperidade na vida. Porque quando alguém não tem, não pode, essa pessoa é descartada. É descartada. Essa mulher
era pobre, muito pobre, e por isso foi descartada. Viveu descartada. Isso fazia com que ela sofresse. Uma coisa terrível é ser rejeitado por causa de algo, e ela sempre foi, por causa que ela era pobre. Outra coisa que fez essa mulher sofrer, uma coisa levava a outra. Nasceu mulher e pobre, e agora, por isso, por causa da sua pobreza, ela tornou-se escrava. Tornou-se escrava, literalmente escrava. Hoje a gente, quando diz a empregada da minha casa, já ofende. A mulher está tão dignificada que já está passando dos limites, que o homem pode ser chamado de empregado de fulano de tal, mas a mulher, se disser empregada, ela já quer, né, se exasperar, que não deve de forma nenhuma, porque assim como o homem é um empregado, a mulher também é uma empregada. Isso não é nada de pejorativismo. Mas essa mulher nasceu escrava. Não era uma simples empregada doméstica. Escrava era escrava. Deixa eu te dizer aí uma leizinha da escravatura naquela época. Se alguém entrasse numa família para ser escravo ou escrava, e entrasse sem filhos, quando vencesse o tempo da abolição, aquela pessoa saía sem filhos. Se tivesse tido filhos na época daí que era escrava, o filho ficava para o patrão. Era ruim ser escrava. Ninguém quer ser escravo, nem escrava. Essa mulher tornou-se escrava. Apesar de ter sido escrava, serva de dois servos de Deus, Abraão e Sara. Mas era escrava. Ninguém quer ser escrava. Ninguém quer ser escravo. Faz-se de tudo para livrar-se, para ser liberto. Mas essa mulher foi escrava. Outra coisa que fez essa mulher, chamada Agar, sofrer, foi que ela foi usada, apenas usada, como um simples objeto. E se tem algo que faz uma mulher sofrer, é quando ela descobre, também o homem, qualquer pessoa, mas quando uma mulher descobre que está sendo apenas usada como um objeto, ela se sente mal. E esta escrava Agar, escrava de Abraão e de Sara, ela foi usada como um objeto de uso apenas. Como, bispo Amaro? Claro, preste atenção, requer muita atenção para você entender. Esta mulher, ela nasceu pobre, tornou-se escrava, era mulher, escrava de Abraão e de Sara, mas essa mulher foi ser escrava de um casal, de um casal que tinha fé em Deus. Porém, ela entrou e atravessou uma época em que esse casal estava com a fé fraca. E ela entrou logo nesta época em que a fé dos dois, Abraão e Sara, enfraqueceu. E uma pessoa ser escravo de crente enfraquecido da fé, às vezes é melhor ser escravo de um incrédulo. E ela entrou mesmo na época que Abraão e Sara não estavam tão bem na fé. Deus havia feito uma promessa a Abraão. Requer muita atenção da parte dos irmãos e das irmãs e de quem está vendo pela TV. Deus havia feito uma promessa a Abraão e a Sara. Eu vos farei um grande povo. Abraão, de ti sairá um filho, e de Sara, e vocês se multiplicarão. Abraão, olha as estrelas dos céus, tu podes contá-las? Não. Disse ele,
olha para a areia do campo, você pode contar os grãos de areia? A resposta dele, não. Ele disse, assim eu multiplicarei as bênçãos sobre tua vida, Abraão e Sara, e tua descendência será como as estrelas dos céus, e a areia da praia, assim como não se pode contar as estrelas dos céus e a areia da praia, assim ninguém poderá contar a tua descendência, Abraão. E diz que nesse momento Abraão creu. Aleluia. Mas o tempo foi passando, e Sara era estéril desde sua mocidade. Agora Sara já completa 80 anos, 85 anos, 87 anos. Aí então veio o enfraquecimento na fé. Se eu não tive menino quando eu era nova, agora imagina depois de velha. Aí então a fé dos dois esfriou. E H entra para ser escrava logo nesta época. Preste atenção. Aí houve um dia em que Sara disse, Deus prometeu dar grande descendência a meu esposo, mas certamente não será através de mim. Então, Abraão, eu vou lhe dar uma permissão. Pegue a escrava Agar. Preste atenção, igreja. Pegue a escrava Agar e a possua, e gere um filho nela, e assim se cumprirá a promessa de Deus em nossa vida. Abraão, também fraco na fé, disse, realmente deve ser isso mesmo, você já tem quase 90 anos, você não vai gerar realmente. Então ele teve um caso com Agar. Agar foi usada como objeto apenas do uso, e dessa relação de Abraão fraco na fé, nasceu um filho chamado Ismael. Agar era uma mulher sofrida, porque foi usada apenas como um objeto para gerar filhos, ou um filho. Eu estou pregando nesta noite para uma pessoa, ou duas ou mais pessoas que têm se sentido assim também, usada ou usado como um objeto. Eu muitas vezes me decepciono com as pessoas de certa forma, mas muitas vezes me decepciono muito mais. Uma certa pessoa que eu não posso revelar o nome, uma vez no início do nosso ministério, já no meio do nosso ministério, veio a se aconselhar comigo. Era um homem que, segundo a minha avaliação, estava fazendo de sua esposa apenas um objeto do uso dele. E assim ele atraía e a descartava sempre. E eu o chamei para conversar. E então na conversa eu perguntei, por que você faz isso com sua esposa? Por que você faz isso, meu irmão? A resposta daquele homem não sai da minha mente nunca, também não vou te revelar o nome dele. Ele disse desse jeito. Ele disse, Bispo Amaro, ele olhou para um computador que eu tinha e disse, quantos anos tem esse computador? Eu disse, tantos anos. Ele disse, olha, eu entendo de computador. O computador, Bispo Amaro, é até algo meio que esquisito, meio vergonhoso de dizer, mas eu estou pregando para pessoas maduras, para você ver até onde vai a mente do ser humano. Ele disse, Bispo, quando o computador é novo, tirado da casa, você apenas toca no computador e depressa o computador se acende. E ele parou e disse, você entendeu o restante? Eu disse, infelizmente eu entendi. Quer dizer que porque tua esposa está ficando velha, você está a usando apenas como objeto. Há muitas pessoas assim também hoje, muitas mulheres, como aquela da história que acabei de contar, e essa da Bíblia, mulheres apenas usadas, pessoas apenas usadas, para satisfazer o seu ego, o ego de alguém. Mas tem uma hora que a pessoa é descartada. Agar foi uma mulher sofrida.
ela foi usada apenas como um objeto. E a coisa mais triste da vida é ser considerado e tratado apenas como objeto. Atenção, você que tem filhos, você que tem empregados ou empregadas, será se ele adoecer um dia, você o manda embora? Você quer que ele trabalhe mesmo doente? Isso é considerar uma pessoa um objeto apenas. Mas o texto sagrado diz claramente, a Bíblia Sagrada mostra que ela teve outro sofrimento na vida. Ela também foi expulsa da casa dos seus patrões. Nasceu mulher, diga, nasceu mulher. Vamos? Está fraco? Muito bem, diga. Era pobre, mas forte. Terceira coisa, escrava, diga, era escrava. Muito bem, quarta coisa, diga, foi usada apenas como objeto. Muito bem, a quinta coisa que fazia ela sofrer, ela foi expulsa da casa dos seus patrões. Porque lá na frente Deus cumpriu a promessa e Sara, com quase 100 anos, deu à luz. E quando o filho de Sara foi crescendo, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, diz a Bíblia Sagrada, o qual ela deu à luz a Abraão, caçoava de Isaque, vendo Sara que Isaque crescia, Isaque era o filho da promessa, o filho de Sara, mas quando Sara viu que Ismael crescia e caçoava do seu filho, ela chegou para o marido e disse: Abraão, bote essa escrava para ir embora. Foi outro sofrimento horrível na vida de Agar, porque Abraão teve que chegar e dizer: Agar, pegue o menino e suma da minha casa. E aí Agar disse: não, Abraão, mas esse menino é teu, e eu não tenho para onde ir, não tenho recursos. Não, você tem que sair da minha casa, porque Sara disse que você tem que sair daqui e levar o menino também. Imagino como ficou o coração de Abraão naquela hora, porque Abraão, ele era pai de Ismael. E você pode dizer: que cabra frouxo é esse, que obedeceu a mulher numa causa dessa? Se fosse eu, dava logo era uma pisa nela boa, para ela deixar de encher a paciência. Que ela mandar eu botar meu filho para fora de casa. E eu digo para você: cale um pouco. Tem uma coisa aqui que eu não entendo. Certamente Abraão estava questionando também. Eu não entendo porque Deus se levanta e diz: Abraão, Abraão, ouve a voz da tua mulher. Xarabrassuri me cai. Eu não quero aqui espiritualizar o texto nesta noite, porque ano passado eu preguei vários sermões desse texto, trazendo para o lado espiritual, que Ismael era a carne e Isaque era o espírito. Eu quero falar da realidade que nós vivemos aqui. Deus lá do céu brada e diz: Abraão, ouve a voz da tua mulher. Eu não entendo, irmãos. Imagino, Abraão só fez isso porque era homem de fé, a fé já estava nele. Senhor, mas é meu filho. Ouve a voz de Sara, pões a Agar e o teu filho Ismael para ir embora. Sofrimento para Agar, e Abraão ficou em casa. Quão grande era o sofrimento de Agar? Será se tem alguma mãe que já sofreu tanto assim? Será se tem alguém nesta noite me vendo pelo canal da igreja Maranata e está sofrendo desse tanto? Sofrendo porque é mulher, sofrendo porque é pobre, sofrendo porque se tornou escrava, sofrendo porque está sendo apenas usada como objeto, sofrendo porque foi expulso ou expulsa. Você sabe o que é ser expulso de um lugar? Você sabe o que é ser mandado embora de um ambiente? Você sabe o que é ser mandado embora
sem nada para comer e para beber no caminho, e sem ter para onde ir. Ah, meu irmão, nunca aconteceu isso comigo, mas já aconteceu parecido uma vezinha só. Eu era menino de 13 anos, e um dia fui assistir TV na casa de uma senhora, e cheguei lá, sentei num tamborete que ela tinha, e ela chegou e disse: tá boa a TV? Eu disse: tá. Ela disse: desinfeta que o lugar é meu. Aquilo ficou gravado no meu coração, porque ela disse: desinfeta. E ela disse: quem quer assistir televisão sentado, sabe o que faz? Compra uma. E me botou para fora da casa dela. Agora imagina H sendo expulsa da casa dos patrões. Como não estava o coração desta mulher. E então ela começa a andar, sai de casa. E sei que Ismael perguntava: mamãe, por que papai mandou eu ir embora? Por que papai não deixou eu lá? Não sei, meu filho. Eu não sei, eu era escrava de lá, deles. E de repente nasce a outro filho da mulher legítima. E de repente ele me manda embora com você. Mamãe, mas só trouxemos um pouquinho de pão. E esse odre d'água, que era um recipientezinho de carregar água. Mamãe, para onde vamos? Não sei. Eu não sei para onde vamos. Eu não sei. Olha o sofrimento desta mulher, que constituiu-se o sexto sofrimento, que foi o sofrimento de sair a vagar com seu filho, apenas com um pouquinho de comida e um pouquinho d'água. Começou pobre, continuava pobre. Começou sem nada e continuou sem nada. Agora ela estava no deserto com o filho, apenas com uns pouquinhos de pães, que iam se acabar em poucos dias. E agora ele estava apenas com um pouquinho d'água num odre, num recipientezinho que levava mais ou menos 2 a 3 litros. Mas amanhã ou depois aquela água ia se acabar e o pão também. Como de fato se acabou a água e se acabou o pão, se acabou o pão e se acabou a água. Agora a palavra de Deus, onde nós lemos, disse o versículo 15: tendo se acabado a água, diga: a água se acabou. Diga mais forte: a água se acabou. Agora você imagina como ficou o coração desta mãe. Esse foi o maior dos sofrimentos dela, foi quando essa água se acabou. Foi maior do que o sofrimento de ter nascido mulher. Foi maior do que o sofrimento de ter nascido pobre. Foi maior do que o sofrimento de ter sido escrava, do que ter sido usada e abusada pelos patrões. Foi maior do que ter sido expulsa da casa dos patrões. Quando ela se viu sem água, foi o maior sofrimento dela. Por que, Bispo Amaro? Porque menino não espera. Menino não espera não, irmãos. Na hora que Asaf abre os olhos pela manhã, ele não diz glória a Deus não. Glória a Deus é Gagal! Mamãe! Gagal! Agora não dê não. Não dê não. Quando ele vai dormir à noite, que ele se deita na cama, parece que já se deita com raiva. Quero Gagal. Chega, meu filho, para aqui. Quero não. Quero Gagal. Chega, meu filho, vamos balançar. Quero não. Eu quero Gagal. Menino não espera. E lá estava H no deserto, sem nada, sem gagal, sem mingau, sem pão e sem água. E o menino no pé, certamente Ismael começou a dizer: mamãe, eu estou com sede. E calabachuri me cai. Certamente H começou, aliás, Ismael começou a dizer à mamãe: mamãe, eu estou com sede. Eu quero água, mamãe. E aquela mamãe começou a se entristecer. Se entristecer, porque o seu filho estava tendo sede. E passou-se um dia e o menino: eu estou com sede, mamãe, eu estou com sede, eu não aguento mais. Meu filho, vamos andar, vamos procurar água. Mas era um local que não tinha água. E o menino começou a chorar, continuou a chorar: mamãe, eu não aguento mais, mamãe, eu não aguento mais, eu estou com sede. Dá para você se transportar?
para esse ambiente. Dá para você se transportar e se sentir um pouquinho no lugar desta mãe? Estou com sede, mãe. Eu estou com sede. Algum dia teu filho pediu alguma coisa a ti que tu não pudeste dar? Que era realmente necessário? É verdade. Essa mulher passou por isso. E de repente diz que essa mulher viu a criança esmorecendo. Ela já não podia mais andar, essa criança. Mamãe, eu não consigo mais não. Eu estou com sede, não consigo. Segundo a medicina, segundo a ciência, e a Bíblia comprova, quando alguém tem uma sede grande, a língua cola no céu da boca. E quando isso acontece, a pessoa não suporta andar mais. Esse jovem teve tanta sede que ele esmoreceu, não pôde mais andar, e a mãe reconheceu de fato que o filho ia morrer de sede. Por isso ela pegou seu filho e colocou lá no lugar embaixo de uma moita, que é chamado de arbustos, aqui em nosso Nordeste é chamado de moita. Colocou seu filho lá, e diz a Bíblia que ela se distanciou o tiro de um arco, cerca de 150 metros, e disse: eu vou sair de perto para eu não ver meu filho morrer. E chorou amargamente. Digam, H chorou. Mais forte, a mãe de Ismael chorou. Sabe por que a mãe de Ismael chorou? Porque ela estava vendo o seu filho morrendo. Há muitas mães que veem seus filhos morrendo no crack, na cocaína e na maconha, nos assaltos, na prostituição, nas brigas. Há muitas formas de ver o filho morrendo. Há muitas mães também que estão distanciadas a vários metros, às vezes quilômetros dos filhos, estes morrendo por alguma situação na vida. Há muitos filhos assim, que estão morrendo, e as mães chorando. H chorou. Há muitas mães, eu creio que há mães aqui nesta noite, várias mães, que estão vendo os filhos morrendo, não biologicamente, não fisicamente, mas estão vendo os seus filhos morrendo espiritualmente. A fé que eles tinham antes já não é mais a mesma. A fé que eles tinham de ir para a igreja hoje já não é mais a mesma. Tu já viste teus filhos na igreja, cultuando ao Senhor, tocando para Jesus, cantando para o Senhor, fazendo a obra de Deus, e você viu que eles desceram do altar, passaram para as primeiras cadeiras perto do altar, foram distanciando, sentaram na última cadeira, começaram a assistir culto do lado de fora, e hoje não pisam mais na igreja. Deus quer falar com você nesta noite. Está. Teu filho não fazia obra, não sentava na frente. E você pode observar como é quando uma pessoa começa a morrer espiritualmente. É assim, ele estava no altar, de repente ele desce. Na primeira descida ele vai para as primeiras fileiras de cadeira, aí vai se aproximando do meio da igreja, do templo, e vai chegando para fora. Daqui a pouco ele já começa a assistir culto do lado de fora. Ele gosta de assistir culto do lado de fora, e do lado de fora não tem jeito, tem conversa com um, conversa com outro, e assim ele não entende a palavra. E quem não entende a palavra, ele não é abastecido, e quem não é abastecido na palavra enfraquece e morre. Há muitas mães aqui nesta noite vendo seus filhos morrerem, mas Deus me manda para dizer para ti nesta noite: derrame tuas lágrimas diante de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz claramente: tu contaste as minhas vagueações e puseste as minhas lágrimas do teu odre, e não estão elas todas escritas no teu livro? Está escrito isso no Salmo de número 56, verso 8. A lágrima do servo de Deus é colhida e guardada no odre de Deus. Quem crê, levante sua mão e glorifique aquele que vive e reina para sempre, e aplauda ao Senhor agora, quem crê nesta palavra. Aleluia. H chorou: meu filho está morrendo, eu não quero vê-lo morrer. Eu não quero vê-lo morrer.
Diz a palavra de Deus que ela levantou a voz e chorou. Mas essa história, apesar de começar triste, ela tem um desfecho feliz. Eu quero te dizer que tua história pode ter vindo triste até hoje, mas Deus pode dar um novo rumo a ela a partir de hoje. Essa é a minha esperança diante de Deus. É que nem sempre uma situação caótica poderá continuar caótica. Minha esperança grandiosa em Deus é que nem sempre uma coisa difícil que eu estou atravessando ou que eu atravesse, nem sempre ela precisa continuar difícil, nem sempre eu preciso continuar sofrendo. Uma mãe que sofre não é obrigada a continuar sofrendo. Há uma esperança em Cristo Jesus, há uma esperança no Deus que servimos. Quando nós choramos, nossas lágrimas são recolhidas por Deus. Mãe, tu tens chorado porque tu não podes obrigar teu filho a servir a Deus. Tu vê teus filhos desviados do evangelho, outros se desviando da palavra de Deus. Tu não pode segurar, pode apenas orientar. Ora por eles, porque Deus ouve a oração do servo e sabe recolher lágrimas. Essa noite eu quero que você que é mãe comece a chorar pelos seus filhos quando nós orarmos. Porque hoje eles já não querem mais cantar, não querem mais tocar. Quando eles eram pequenininhos, como Joseph, como Tiago, como Áquisa, como tantos que vieram aqui, como Asaf. É verdade? Eles gostavam de vir. Olhavam a bateria e amavam. Olhavam tudo e um dia eu vou estar lá. Mas o tempo se passou e você não pôde segurar. Por si próprio ele se desviou da palavra, dos caminhos do Senhor. E você está vendo que eles estão morrendo. Mas ainda há uma solução. Lágrima. Lágrimas. A lágrima de uma mãe é vista por Deus. Você acredita nisso? Aleluia. A palavra de Deus diz, eu vou ler o versículo 17 do texto, diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino. Diga, Deus ouviu a voz do menino. Diga, Deus viu o choro de Agar. Forte. Deus viu o choro e ouviu a voz do menino. Então Agar não orou, ela apenas chorou. Quem foi que orou? O menino, que estava quase morto. E olha o que acontece, a palavra de Deus continua, diz: e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí de onde ele está. Diga, Deus viu o choro. Diga, Deus viu o choro da mãe e ouviu a voz do menino. Agora eu pergunto a você nesta noite: como foi que Deus ouviu a voz desse menino? Que esse menino estava quase morto, a mãe saiu de perto porque o menino estava só com o coração batendo. Como foi que Deus ouviu a voz desse menino? É porque para Deus nos ouvir não precisa a gente gritar. Quem pode dizer amém? Então por que essa igreja é essa zoada toda? Se Deus não escutou a voz do menino lá sem ele falar nada, por que essa igreja é essa zoada toda? Eu explico já já. É porque essa igreja não está que nem o menino estava. Não é bem facinho? Quem pode glorificar o Senhor? Essa igreja não está quase morta. Essa igreja está viva na presença do Senhor. Quem pode exaltar, levantar as duas mãos e dar glória àquele que vive e reina para sempre, e aplaudir aquele que é poderoso nas batalhas. Aleluia. Atenção, igreja. E diz a palavra de Deus, que Deus continuou no versículo 18: ergue-te, levanta o rapaz e segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Aleluia. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Diga, poço de água. Mais forte, digam água. Água, água. Diga isso bem forte: água, 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 água. Água. E indo ela
E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quem pode dizer amém? Deus viu o choro da mãe e ouviu a oração do menino. Deixa eu abrir um parênteses para dar um conselho a você que está aqui. Deus ouviu a voz do menino que não podia mais falar. Conselho: nunca chegue para uma pessoa que está nas últimas para conversar besteira. Esse menino estava nas últimas. Ele não falava mais, ele não se mexia mais, mas o raciocínio dele estava vivo. Então tem gente que chega para uma pessoa que está nas últimas e diz besteiras, diz, por exemplo, está morto, está acabando de morrer. E no mundo muitos dizem, traz a vela, traz a vela, traz a vela, que está morrendo, às vezes não está. Você não sabe. Às vezes está tudo paralisado, corpo paralisado, mas o coração está batendo e o raciocínio está ali. Não converse bobagem, chegue para semear boas palavras, porque a tua palavra pode até trazer cura. Esse menino não estava se mexendo, mas ele estava com a sensibilidade aguçada ainda. Para de conversar bobagem. Aconteceu aqui pertinho, um senhor doente. Obrigado, pastor. Eu pensei que eu não tinha trazido. E eu saindo na câmera lá, no canal Maranata, me enxugando com as mãos. Obrigado, pastor. O senhor estava nas últimas. E chegaram as pessoas para visitá-lo e disseram, não, esse aqui já está acabando de morrer. Esse aqui já está acabando de morrer. E o pessoal não eram crentes. E disseram, olha, não se mexe mais. Não se mexe mais, traz a vela. Traz a vela. E acenderam uma vela desse tamanho. Dessas que quando pingam, quando a gota cai, se bater num canto, afunda. Aí daqui a pouco ela vem com aquela vela acesa e cai naqueles pingos de vela e diz, pega a mão, pega a mão, pega a mão, pega a mão dele. Pega a mão, vem cá, Renato, vem cá. Deus te defenda, Deus te defenda. Pega a mão dele. E o cara deitado pegou a mão, quando veio com a vela, que caiu o primeiro pingo, ele foi com a outra mão e fez, ó. Rapaz, o homem estava doente, mas não estava morto. Você tem que chegar para conversar coisas boas. Quando ele viu aqueles pingos de vela, ele ainda teve coragem de levantar a mão e fazer isso. Viveu ainda muitos anos, 10 anos. Misericórdia. Para de conversar bobagem. Esse menino, se conversasse qualquer coisa, ele estava vendo. Quem diz amém? Aí Deus disse, olha gato, pega o menino, era para onde, Senhor? Venha cá, levou esse menino. De repente chegou de frente uma fonte de água, ela encheu o odre e começou a colocar água na boca do seu filho. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. O menino abriu os olhos, daqui a pouco o menino se levantou. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que esse menino cresceu e se casou e foi pai de muitas pessoas, porque Deus, quando quer dar a vida, Ele dá a vida, porque Ele viu o sofrimento daquela mulher, Ele deu a vitória e vai te dar a vitória também. E as palmas louvam o Senhor. Aleluia! Deixa eu terminar dizendo uma coisa. 2 coisinhas. A Bíblia nunca fala da sede dessa mãe. Só fala da sede. Só nos faz olhar para o menino com sede. Nunca focaliza a sede da mãe. Mas eu pergunto, a mãe também estava com sede ou não estava? Sim. Mas não fala, não diz nada, não focaliza nada na sede de Agar. Sabe por quê? Que a mãe, se ela tiver um pão, se ela tiver com fome, e o filho com fome, e tiver um pão, ela dá o pão para o filho, e ela fica satisfeita. Na opinião da igreja, digamos que alguém chegasse naquela hora que Ismael tivesse acabando de morrer, e alguém chegasse e dissesse, Agar, pega esse copo de água, com água. Vocês acham que ela faria o seguinte, beberia metade, e a metade daria a Ismael? Sim ou não? Sim ou não? Não. Na hora que desse esse copo d'água a Agar,
ela beberia a água toda primeiro, porque a mãe tem que ficar forte para fortalecer o filho. Quem acredita? Não. Mas ela era mãe, ela tinha que estar forte. Ela bebia primeiro. Quem acha que ela beberia primeiro, aplauda Jesus aí. Tem palmas não? Nem ela dividiria? Na hora que lhe entregasse um copo com água, agora quem acha que ela faria isso, comece a aplaudir. Ela abria a boca do filho e depositava tudo na boca do filho. Aplauda Jesus quem acredita que era assim, e louve ao nome eterno de Jesus, porque Ele merece toda honra e toda glória. Uma vez, uma criança chegou para sua mãezinha e disse: mãe, por que é que sempre eu encontro a senhora chorando? Ela olhou para o filho e disse: filho, é porque eu sou mãe. Ele foi ao pai e disse: pai, por que é que eu encontro mãe chorando sempre? Aí ele disse: é porque mãe é assim mesmo. Mãe chora de vez em quando. Mãe chora quando lembra do filho. A mãe, quando vai numa pizzaria, lembra do filho, come lá um pedaço e leva o pedaço para o filho. O pai ama diferente. Quando foi em agosto eu falo, mas o pai é diferente. A gente chega numa pizzaria, né, pastor Gilberto? Aí coloca lá, traz uma pizza pra gente. Aí parte no meio, a gente lepo. E a mãe diz, e mel, que não, depois a gente leva. Não é assim que a gente faz não, pastor? Não é assim. Depois eu compro e levo. Depois leva. A gente chega na pizzaria lá e lá vamos tomar um refrigerante, um suco. Aí começa a tomar. Meu filho, se desse pra gente levar um pouquinho pra Axis, pra Azaf, bebe esse suco, homem. Chega lá, a gente leva laranja. Ele diz: não, mas eu queria levar desse aqui. Minha filha, toma esse suco que a gente leva laranja. Ela chega lá e faz. Mas não tem quem tire isso da mãe. Sabe por quê? Porque é mãe. Só quem entende são elas. E palmas para Jesus e pronto. Aleluia! Mãe é assim. Tem jeito não. Mãe é assim mesmo, é coração de mãe. Ela entregaria água a ele. Depois se lembraria da sua sede. Não posso esquecer de quando essa daqui passou aquela prova grande. Terminou já, viu? Oh, glória. Aleluia. Oh, deixa pra lá. Aquela prova daquela doença que ela teve, aquela hérnia de disco. Ela estava lá, ela de dia e de noite. Ela não podia fazer assim com o braço, era chorando, gritando, ai, a noite inteira. Aí um dia, Azaf pequenininho, não pôde nem ser amamentado. Eu disse: Erânia, o menino está sem sangue, está descorado. E Azaf, bem branquinho, ela levantou da cama e disse: vamos levar para o hospital agora. Vamos levar para o hospital. Eu digo: ficou boa. Aí levamos, o menino chegou lá, cobrou sangue. Quando o menino chegou em casa, tá bom, ela riu de novo. Sabe por quê? Porque mãe é mãe. Amém, igreja? Mãe é mãe. E eu termino dizendo uma coisa: a mãe é importante em todos os aspectos. E essa mãe chorou. Deus recolheu suas lágrimas, mandou aquela água que levou, trouxe vida, que água é vida, àquela criança, aquele rapazinho. Ismael viveu por causa daquele copinho d'água. Assim como uma pessoa pode viver pelo mínimo, pode morrer também pelo mínimo. Um copinho d'água desse pode dar a vida a alguém, mas se colocar folidó dentro, o cara pode se acabar ligeirinho. Sabe o que é folidó? Veneno. Cuidado, meu filho. Se colocar, o que é aquilo, Moreira, que tu pensou que era água? O que era, Moreira? Era tiner, era, Moreira? Era tiner? Coitado, quase morre.
por um copo d'água, o homem vive. Por um gole de tina, pode morrer. Por isso eu estou pregando nessa noite para alguém que quer colocar folidó na água, ou tomatine. Está repreendido em nome de Jesus. Deus te chamou para beber água, para viver. Aleluia. Levanta tua voz e glorifica a Deus. Recebe a água do Espírito na tua vida nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Diga: Ismael viveu por causa de um pouco d'água. Cuidado, valorize as pequenas coisas, viu? Agora eu quero terminar dizendo uma coisa. Apesar dos pesares, na África e onde existem os países muçulmanos radicais, mas eu termino dizendo que uma vez um dos 7 primeiros diáconos da igreja primitiva, ele, diácono, o Espírito Santo diz: sai de tua casa e vai para tal lugar, que vai passar um homem lá, e lá você vai saber o que fazer. De repente Filipe, o diácono Filipe, diga: o diácono Filipe se levantou e foi. Chegou lá, ficou parado. De repente lá veio um carro luxuoso, que vinha com um eunuco rico, eunuco da rainha de Candace. Era um grande homem rico, e ele vinha de Jerusalém lendo o profeta Isaías. Diz a Bíblia que ele tinha ido adorar, e ele vinha lendo o profeta Isaías em voz alta. Ele era um africano, um negão abençoado. Ele vinha lendo em voz alta. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi levado como ovelha para o matador e não abriu a sua boca. E lá continua: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras foram sarados. De repente o diácono Filipe vai para frente do carro e diz: para! Para! Aí o carro parou, e o eunuco, o negão lá: o que é? Você entende o que está lendo? Você vem de Jerusalém, foi adorar o Deus Santo, sim, mas você entende o que Isaías está dizendo? Aí o eunuco diz: como poderia eu entender se alguém não me ensinar? Ele vinha de Jerusalém, o eunuco, negão abençoado, o africano, descendente de Ismael. Aleluia. Quem está entendendo o mistério? Quem está entendendo o mistério, de glória a Deus. Olha o choro de Agar onde vai. Aleluia. Lá vem o africano, negão abençoado. Ele vai em Jerusalém adorar, vem lendo o profeta Isaías, e eunuco vinha lendo. O diácono Filipe se atravessa no meio e diz: entendes tu o que lê? Ele diz: não, só se alguém me ensinar. E Filipe pegou a palavra de Deus e começou a dizer: você pensa que é o que aqui, hein, eunuco? O eunuco diz: não, eu pergunto se Isaías fala de si mesmo ou fala de algum outro. Aí ele disse: ele fala de outro. Ele disse: aqui ele fala de Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fala-se de Jesus, rapaz, que morreu há quase 100 anos aí, há 60 e poucos anos. O camarada veio, fez o bem a todo mundo, mas foi levado à cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, ao terceiro dia, e subiu ao céu. Mas antes de subir, ele disse: quem crê e for batizado será salvo. O eunuco disse: repete. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Quem crê o quê? Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então eu creio. Olha, para. Olha aqui um poço d'água, olha aqui um poço d'água. Tem um poço d'água aqui, tem um córrego aqui, tem um poço d'água, tem muita água. Quem me impede de ser batizado? Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. Filipe disse assim: negão, é lícito se tu creres em Jesus Cristo de todo o teu coração. Ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E desceram do carro, e Filipe batizou o eunuco. E eu quero dizer, aquele eunuco saiu na África. Onde tiver um crente na África, é fruto da pregação de Filipe. E onde tiver um homem da África crente, é fruto da pregação de Filipe. E Filipe foi mandado por Deus para pregar para aquele homem, e aquele homem é fruto daquele copo com água que Deus mandou para Ismael, porque Ismael é o pai dos africanos. Pode glorificar o nome do Senhor, mamãe. Deus vai te usar, e aplauda Ele agora. Aleluia. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Mamãe, eu tenho sede. Um copo de água
deu a vida a um menino que se tornou pai de uma grande nação, como Deus prometeu. E onde existia um crente africano, foi por causa daquele copo com água que a mãe, enche lágrimas, suplicou, de certa forma, no seu choro, ao Senhor. Deus está mandando água para a tua casa nesta noite, aleluia. Deus está te dando água, mamãe querida. Vocês que são mães, Deus está te dando água. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Aplauda ao Senhor agora, e que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Mais forte, igreja!